Tem as pedras no caminho que todos, até os chamados normais, né? Eles têm, né, certas limitações, né? Às vezes a gente tem um tipo de estereótipo, né, na nossa cabeça em relação não só, né, aos autistas, mas assim a diversos tipos de pessoa, né? Às vezes a gente tem várias coisas na nossa mente que até mesmo a mídia coloca na nossa cabeça, né? Às vezes tem coisa que a gente realmente não sabe. E a outra pergunta que a gente tem aqui é aquilo que mais te ajuda, que mais te incentiva a ir para a escola lá aprender. Tem alguma coisa que se incentiva bastante? Eu sempre fui muito interessado pelo fator inteligência. Eu não sei muito sobre a coisa, mas eu estudo bastante sobre isso. Sim. Eu descobri uma função cognitiva chamada memória operacional, que é muito importante para o raciocínio. Sim. Ela é muito confundida com memória cortical, mas acontece que ela não é só uma memória comum. Ela é a capacidade do seu cérebro de criar conexões. Ele pega uma informação, seja um estímulo ou um conhecimento prévio, e conecta eles. E é isso que produz o conhecimento. É o que ajuda a gente a entender. No caso, se interessa bastante por como funciona a mente humana, né? Sim. Muito interessante. Isso é bem interessante. É uma coisa que eu acho que todos deveriam saber, né? Estudar um pouco sobre isso. Porque acaba a nossa mente, né? Entender sobre isso realmente é uma coisa muito importante. Agora, as perguntas vão ser direcionadas para a professora Ana Clara, como professora do AE, né? Como é feito o planejamento de aulas para atender as necessidades específicas de cada aluno? Hoje, na nossa escola, o que a gente tem tentado desenvolver é o DU, que é o Desenho Universal da Aprendizagem. Eu vou falar dele de novo, e eu falo sempre, porque ele é fundamental para todo esse processo. O Desenho Universal da Aprendizagem ele foi desenvolvido mais ou menos na década de 80, 90, para arquitetura, com o objetivo de que todos os ambientes fossem adaptados, que qualquer um pudesse ter acesso. Na escola, as aulas devem funcionar assim. Todas as aulas elas devem ser adaptadas e conseguir com que todos os alunos atinjam o nosso principal objetivo, que é a aprendizagem. Para isso, claro, os nossos planejamentos do AE a gente leva em consideração todas as necessidades, as especificidades de cada aluno, as dificuldades que ele tem. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Mas a gente também tem um trabalho colaborativo que é feito em conjunto com os professores, como você está aqui, onde a gente juntos desenvolve, não projetos, mas desenvolve aulas, as habilidades que são necessárias para que todos os alunos atinjam o nosso aprendizado, que é a principal. Para isso a gente usa metodologias ativas, que a gente ouve tanto falar, aula make, caderno interativo, por aí vai. Usa também as adaptações curriculares, que é necessário. E o nosso objetivo principal é esse. Todos os alunos precisam aprender. Todos os alunos precisam ter a garantia do currículo. Então, é assim que funciona o nosso planejamento. Interessante. Mas quais são os maiores desafios e conquistas que os professores da EE têm em relação à evolução do aprendizado dos alunos? Bom, nesse momento, o nosso maior desafio dentro da nossa escola é estrutural. Isso não tem como discutir. Já que, por exemplo, a gente não tem acessibilidade como ramo. Então, se chega em cadeira, a gente provavelmente não teria como atender. Ou teria que deixar ele somente na parte de baixo. Em relação às nossas conquistas, elas são diárias aqui na escola. A gente tem muito apoio da gestão, muitos recursos. A sala de AE na nossa escola tem todos os recursos que são necessários. Então, assim, a gente percebe mais conquistas do que desafios nesse momento. Os nossos alunos, eles conseguem se socializar de uma forma boa. Eles apresentam trabalho. E são nesses pequenos detalhes que a gente vê a diferença e a importância de tudo que a gente faz. Como você acha que a família e a escola pode colaborar para que esses alunos se sintam incluídos, para que eles não se sintam
vítimas de preconceitos? Bom, a família e a escola, ela tem que estar unida em todos os momentos. A gente tem que conversar, a gente tem que dialogar, a gente tem que entender o que está acontecendo. Porque sem essa união, não vai dar certo. Então, a casa e a escola, elas têm que estar juntas em todos os momentos. E isso vai ser extremamente importante para a criança no seu processo de aprendizagem. E não só isso, mas também para a criança, a gente fala criança, mas para o estudante nesse processo social. É importante, né, a colaboração da família, não só, né, dos alunos da IE, mas em Todos os estudantes. É porque, querendo ou não, acontece alguma coisa em casa, pode atrapalhar nossos estudos, porque atrapalha Rotina, muito. Tudo isso, a criança que tem a necessidade, ela tem que ir se adequando com o tempo. Então, se mudou alguma coisa em casa, a professora tem que saber disso, porque a criança vai chegar diferente na escola. Sim, e afeta muito na nossa vida, né? Se afeta na nossa vida das pessoas que não possuem algum tipo de especificidade, então imagina as pessoas que possuem, né? Sim. E isso, a família é a base deles, né? Sempre foi a nossa base de todo mundo. Só que eles sempre tiveram muita atenção da família, né? Então, qualquer coisa que muda, eu acredito que já dá alguma mudança. Como as perguntas foram direcionadas para a professora do AE, eu também gostaria de direcionar uma pergunta para a Ana Lúcia, que também é professora regular, além de mãe de uma aluna, assim, Sim. que é: qual é o seu ponto de vista como professora dentro de sala de aula, dar aula para uma turma inteira que não tem esses problemas, essas limitações, convivendo com o aluno que tem? Então, como eu já ressaltei isso na fala anterior, é um desafio muito grande para o professor de turma regular que tem crianças de educação especial junto, porque nós não fomos formados para aquilo. Muitas vezes a gente tem que alfabetizar essas crianças, elas chegam no Fundamental 2 sem estarem alfabetizadas. E eu não tenho essa formação de alfabetizadora. Então é um desafio muito grande, constante, sabe? A gente sempre tem que estar estudando, nós temos que nos adequar a eles. Tá? É por isso que essa parceria deve haver sempre entre o professor de AE com o professor da turma regular. A gente deve caminhar a importância. A gente deve caminhar juntos, um auxiliando o outro, porque senão não tem como você ter um resultado lá na frente. Nós precisamos caminhar juntos, de estar sempre juntos, para poder ter um resultado. E como a Ana disse, essa criança ela também tem todos os mesmos direitos que os alunos da turma regular. Ela tem que sair com conhecimento. E esse conhecimento deve estar aliado ao currículo. Então, nós nos devemos adequar a eles. Planejar atividades bem específicas, de acordo com o grau, né, que o estudante necessita. A gente sempre tem que buscar aquilo que facilita tanto a vida dele como a nossa, porque não é fácil, tanto para ele como para nós. A criança que tem necessidade, para ela já estar dentro de uma sala de aula já é difícil, tanto socialmente, né, porque ali a interação entre eles às vezes não é fácil, o barulho muitas vezes incomoda, na maioria das vezes. E aí você pega uma turma, como a Sara vai falar daqui a pouco, a turma dela não é tranquila, é uma turma bem agitada, então isso pode prejudicar muito, né, a criança que precisa, né, de um tempo maior para pensar, uma criança que precisa de silêncio para poder se concentrar. É muito difícil, muito complicado. Eu acho que a parceria entre o professor de AE e o professor regular é essencial. E a gente deve sempre buscar, né, estar junto e conversar o que realmente aquela criança precisa, o que mais que eu posso fazer para ajudar a vida daquela criança. E principalmente eu como mãe, eu quero ver meu filho lá na frente como uma criança que não tem problema, uma criança que possa ser autônoma, que se vira sozinha, que possa pegar um ônibus, possa trabalhar. Eu quero que ele, além do conhecimento aqui na escola, que ele tenha uma vida social, que ele saiba lidar na sociedade, que ele saiba interagir com todas as pessoas na sociedade e principalmente que essa exclusão não haja.
em qualquer lugar.